Tá. Já vamos começar então. Beleza. Começar falando do conceito Arduino e do porquê a importância que ele tem nas indústrias. Rapidinho antes de começar, João, acho que é bom a gente se apresentar primeiro, não? Sim, desculpa. Eu sou o João, eu faço engenharia de controle e automação na São Judas da Moca. Eu sou Victor Miguel, eu faço engenharia da computação na unidade Moca e hoje vai ensinar para vocês o que é o Arduino e os seus conceitos básicos. Tá. O primeiro conceito que a gente vai pegar é o conceito de um controlador e como ele substitui vários processos lógicos de uma fábrica. Essa é a imagem de um CLP, um controlador industrial. Geralmente, quando algum funcionário, ele geralmente tem principalmente antigamente, ele tinha algumas funções muito específicas, quase como uma máquina. Por exemplo, cada vez que ele vê uma peça passando, ele vai apertar o parafuso. Cada vez que ele vê uma caixa diferente, ele vai colocar em outra esteira. Realmente era um trabalho muito mecânico que aos poucos foi sendo substituído por máquinas. E os controladores, microcontroladores, são cérebros lógicos de tudo isso. Os que vão ver o que está acontecendo e fazer alguma coisa em relação a isso. Vamos primeiro explicar um pouquinho sobre os controladores, os microcontroladores e os microprocessadores. São chips programáveis que você pode colocar funções nele, que funções muito geralmente específicas para os microcontroladores. Cada vez que ele receber um sinal, ele vai responder de algum jeito. Os microprocessadores já são mais voltados para o processamento dos dados, que os processadores nada mais são que os próprios computadores. Já os controladores são coisas mais que não tem tanta trabalho nos dados, não tem tanta lógica, são coisas mais mecânicas. Já que vamos ver sobre Arduino, falar um pouco sobre o Atmega, que é o cérebro do Arduino, é o que faz todo o processamento de dados. Ele tem várias portas com um circuito bem complexo por dentro e pelas portas seriais a gente pode colocar um programa dentro dele que, dependendo do que ele receber em cada porta, ele vai mandar uma resposta e assim conseguindo realizar a função dele. Isso, para caso alguém não tenha entendido, esse até mega que o João comentou é o próprio microcontrolador que está dentro do Arduino. Cada Arduino, e tem alguns tipos diferentes, eles têm microcontroladores diferentes, mas esse é o mais comum, né, João? Uhum. É o mais acessível para criação de protótipo. Isso. E a porta serial, basicamente, é as duas saídas que vão ter contato via USB com o computador para comunicação. E, como eu disse, você pode programar ele, mas não é uma programação tipo, você simplesmente vai colocar faça isso, faça aquilo. Ele tem uma linguagem própria. Linguagem de máquina, geralmente hexadecimal, já é outro assunto mais a fundo, só vou dar uma pincelada. Linguagem de máquina é a linguagem que o microcontrolador pensa. É o jeito que ele vai ser, que a gente vai colocar o programa dentro dele para ele ver o que ele vai receber de entrada e colocar suas saídas. Isso. Para a gente colocar de uma forma que a gente entenda, transformar numa forma que a máquina entenda para colocar, temos as IDEs, os compiladores de programa. Na oficina de manhã a gente vai ensinar passo a passo como fazer um programa para você colocar dentro de Arduino. Mas por hoje a gente só precisa saber que o Arduino usa a linguagem C++ e a gente pode traduzir coisas como C, C não, enquanto para a linguagem de máquina, que é a linguagem que o Arduino entende. Isso.
E, como o Victor falou, existem vários tipos de Arduino. O mais comum é esse aqui, o Arduino Uno. É o Arduino um dos mais baratos, feito para realmente prototipagem, você testar o que você está fazendo. É o geralmente usado em projetos como o TCC. O Arduino Leonardo é quase igual ao Arduino Uno, só que além dessa Dot Mega não ser removível no Arduino Leonardo, ele é um pouco mais barato e não tem tanto processamento. Eu vi uns exemplos que o Arduino Leonardo, se não me engano, ele é usado bastante para criar input de computador. Então, tipo, acho que dá para fazer tipo programar um teclado com ele, não é, João? O Leonardo é usado para computador e celular. Ele também tem uma conexão fácil com o Android. Aí, outros tipos de projetos que precisam de um Arduino menor, tem um Arduino Nano, que é esse aqui. Por mais que ele seja menor, ele tem mais portas de saída que um Arduino Uno. Ele geralmente é usado em projetos que geralmente ficam em lugares apertados, como uma caixa ou dentro da caixa de força, coisa do tipo. Já o Arduino Mini, que é um pouco menor que o Nano ainda, eu não sei por que essa escolha de nome, ele geralmente é usado em projetos que você não vai mexer nele. A maioria dos Arduinos tem essas portas que você pode encaixar e desencaixar quantas vezes quiser os adereços que a gente vai explicar mais tarde. Mas esse aqui, ele é feito para ser soldado e o que você fizer vai ser o projeto final, porque ele não tem como mudar. Tem como, mas é bem difícil e às vezes arriscado. Mas se você precisar de um projeto com mais processamento de dados e tudo, temos o Arduino Mega. O Arduino Mega, ele é a evolução do Arduino Uno. Ele tem mais portas, mais memória e mais processamento que o Arduino Uno. Ele geralmente é usado em projetos que tenham mais saídas, mais dados, coisas do tipo. Aí, se você precisar de mais coisa ainda, eu acho que eu esqueci o nome. Eu acho que o nome desse é Arduino Mega Double. Ele ainda tem uma fácil conexão com Android também. Fora que ele tem ainda mais portas e mais processamento. E esse é o Arduino, acho que é o Arduino PEC, é o ADK, PEC ADK, que ele funciona, ele é exatamente para ser usado com Android ou com computador. A função principal dele é já ter essas portas para você ligar direto no seu celular ou no seu computador para você fazer projetos integrados. E por fim, para quem quer fazer projetos mais específicos, como um controle de videogame ou um arcade, tem esse Arduino aqui que ele é realmente já tem as coisas nele para isso. Então, e fora esses, tem diversos Arduinos que nem vale a pena ficar colocando aqui, mas para cada projeto específico vai ter um Arduino que vai encaixar nele. E às vezes não vai ser nenhum Arduino, pode ser até uma placa independente, que eu vou explicar mais para frente. Pode falar sobre o Arduino já. Ok. O Arduino, ele é basicamente uma placa uma PCB, uma placa de circuito impresso, com alguns componentes. Dentre ele está o cérebro do Arduino, que a gente já falou, que é um microcontrolador. Ele tem... vamos pular direto ali para o 6. Ele tem esses pequenos LEDs aqui, TX e RX. Eles fazem a comunicação entre o computador e o microcontrolador. E essa comunicação recebe os dados pelo conector USB, que a gente pode ver aqui que é o número 2. E o TX e RX são essas portas aqui. Sim, você também pode usar ela para comunicar com outros Arduinos ou outros módulos que eu vou explicar mais para frente. Bom, além disso, nós temos todas essas portas nas laterais do Arduino. Tanto do lado superior quanto do lado inferior, nós temos essas portas de saída e entrada. Só que as de baixo são diferentes porque elas são analógicas. E, além disso, mais para a esquerda, tem fontes, saídas de energia. Para caso você precise alimentar algum componente, sempre às vezes de uma bateria a mais.
Então, se você alimentar o Arduino, você consegue distribuir a energia dele para para os outros dispositivos que estão conectados a ele, evitando de ter, tipo, duas baterias para alimentar o mesmo projeto. Por fim, nós temos o conector de força, mais para baixo aqui, ele pode ser usado para alimentar o Arduino, mas o USB também alimenta o Arduino. Uma dica interessante é que se você está conectado com o USB no computador e está com uma fonte de energia, o Arduino ele vai selecionar automaticamente a fonte de energia externa para poder alimentar ele. A seleção automática que ele faz. Além disso, nós temos o LED de alimentação que indica que ele está ligado. Bom, partindo para o próximo slide, nós podemos ver que temos os jumpers. Os jumpers basicamente são esses fiozinhos que a gente pode conectar nas entradas de saída e entrada que eu tinha comentado na parte superior e inferior do Arduino. Aqui não tem como mostrar para vocês, mas tem os jumpers, ele tem o lado fêmea e o lado macho. Esse aqui que vocês estão vendo ele é um jumper com um lado macho e outro também. Ele serve para conectar o Arduino com alguns módulos, mas tem alguns casos que você vai precisar de um macho fêmea para ele poder se comunicar com um dispositivo que ele não tem um buraquinho para entrar, ele tem tipo um outro pino. E aí esses jumpers eles fazem essa comunicação com mais facilidade. E aí vem a pergunta, o que a gente vai conectar no Arduino? A gente pode conectar sensores, módulos para expandir as capacidades dele, ou até mesmo os outputs, que aí seriam caixa de som, motor, etc, etc, etc. Aí vem uma coisa interessante. O Arduino ele tem capacidade de comunicar tanto com módulos quanto com shields. Um shield basicamente vamos pegar esse módulo da esquerda como exemplo. Ele é um display touch que você pode colocar no Arduino e ele tem a vantagem de que você não precisa pegar um jumper e ligar pino por pino. Ele simplesmente você encaixa em cima do Arduino Uno. Esse aí aparentemente ele encaixa bem no Arduino Uno. E pronto, ele está fixo ao Arduino Uno e ele também tem conexão com ele. Então você já pode programar diretamente o display sem precisar de milhões e milhões de jumpers. Em alguns casos isso é positivo, que é o caso do display, ao meu ver, né? Você já prende ele em algo fixo, é melhor do que você deixar ele conectado por um fio meio solto, né? Mas, se você passar para o próximo slide, você vai ver um exemplo de que um módulo vale mais a pena. E eu já vou explicar o que é um módulo também. Um módulo, basicamente, ele tem a mesma função do shield. Às vezes, não existe shield para tudo, mas existe um módulo para tudo. E um exemplo aqui é que o da direita é um módulo Wi-Fi. Ele, basicamente, ele permite conexão Wi-Fi. Você pode criar um mini servidor e outras possibilidades com o Arduino. Mas vocês conseguem perceber que da direita para a esquerda vale muito mais a pena por uma questão de ser compacto você usar o módulo. Porque ele não precisa ficar necessariamente preso, diferente da tela, por exemplo, que você geralmente vai querer ela bem fixa. Um módulo Wi-Fi não precisa ficar necessariamente fixo e por isso talvez ele ser mais compacto seja uma vantagem a ele ser fixo ao Arduino. Mas mesmo assim é interessante vocês verem que os shields, alguns deles permitem que você ainda conecte com o Arduino. Pode ver que esse shield aqui, se você conectar ele no Arduino Uno, a parte de cima dele permite você fazer mais conexões usando jumpers. Então ele não limita você a só usar ele, você pode usar mais coisas. Aí vem as saídas que o Arduino pode fazer. Você pode usar o Arduino para ligar LEDs, e não só esses LEDs pequenos, você pode usar para controlar aquelas fitas de LED, RGB, pode fazer uma iluminação dinâmica na sua casa usando essas fitas, e dá para controlar elas pelo Arduino. Alto-falante, dá para você fazer... É um pouco mais complexo, mas dá para você transformar o Arduino em um amplificador. Um exemplo, você pode fazer um apito, dependendo de algo que esteja acontecendo. Também temos os motores e servomotores. Basicamente, eles vão permitir rotação ou movimento
angulado ao seu projeto. Um pouquinho menos. Temos o relé. O relé basicamente é um interruptor digital. Você consegue controlar ele. E vocês estão se perguntando a diferença dele para o transistor. Basicamente, a diferença dele para o transistor é que o transistor lida com uma voltagem pequena, talvez de 5 ou 3 volts, enquanto o relé está adaptado para trabalhar com 120, 110, 220 volts, uma amperagem alta é a e tal. amperagem. E além disso, eu falo que ele é digital, mas na verdade ele tem um funcionamento mecânico. Toda vez que você troca ele de ligado para desligado, você ouve um estralo, e é porque ele funciona por um pulso magnético que liga o interruptor lá dentro e troca o canal que está passando energia. E basicamente você vai ligar um fio aqui no meio, que é o comum, e quando ele vai estar normalmente aberto, né, aqui. E quando você mandar um sinal para ele, ele vai trocar a conexão desses dois para ser esses dois, assim podendo acionar uma lâmpada, motores mais fortes, coisas que o Arduino sozinho não ia conseguir conectar. Perfeito. Aqui eu vou falar um pouco dessas plaquinhas, que são placas independentes. Eu comentei para vocês que o da direita é um módulo Wi-Fi, porém, se você tiver um adaptador certo, um adaptador USB, você consegue conectar ele no computador e mexendo numa pequena configuração na ideia do Arduino, você consegue configurar ele como se ele fosse um Arduino. O da direita, ele é meio, como posso dizer, limitado, porque ele só tem uma conexão de entrada e duas conexões de entrada e saída, que é a mesma. Então, tipo, ou você usa um para entrada e outra para saída, ou você usa as duas para saída, e é isso. Porém, o da esquerda, ele já funciona melhor, porque ele foi desenvolvido pela mesma marca, que é o ESP, né? Só que ao invés de funcionar como um adaptador Wi-Fi, ele funciona com uma placa integrada com Wi-Fi e Bluetooth. E ele funciona com o Arduino completo. Ele tem bastante saídas e entradas, e ele tem a funcionalidade de Wi-Fi e Bluetooth integrada. Então, tipo, isso é um exemplo de placa independente. Ela funciona com a ideia do Arduino, porém ela não é da marca Arduino. E é isso, ela funciona para prototipagem também da mesma maneira. Esse em específico do Wi-Fi é usado mais para projetos tipo mini servidores, que você pode controlar um relé por um botão Wi-Fi em algum servidorzinho. E ele funciona como servidorzinho e faz a comunicação com o relé. Computador, até fora de casa. Isso. A gente falou um pouquinho sobre as entradas e o que colocar mais no Arduino, o que ele pode ativar, o que ele pode fazer. A gente não falou ainda sobre os dados que o Arduino recebe para processar antes de enviar uma resposta. Já que a gente está falando de projetos, prototipagens, projetos mais simples no começo, esse é o módulo que, se você pesquisar, é o módulo o sensor que você mais vai ver. Esse é um sensor de umidade e temperatura do ambiente. Aqui nos dois externos você vai ligar a alimentação de 5 volts, e esses dois aqui são os que vão enviar os dados para o Arduino. E com algum programa simples, você consegue fazer o Arduino ler a umidade e temperatura do ambiente e enviar de qualquer modo, pelo display, que já foi mostrado, até pelo Shield Wi-Fi ou módulo Wi-Fi para qualquer lugar. Inclusive, gostaria de comentar que esse é um... Volta aí do sensor. Esse é um caso em qual você teria que usar o jumper fêmea para poder comunicar com o Arduino. Que é um sensor contrário o jumper contrário daquele que vocês viram naquele slide, que ele tem um encaixe exato. Ele já tem um pino, aí você só encaixa. E o espaçamento também é certinho para aqueles quadradinhos ficarem encaixados aqui. E mais especificamente, esse é um sensor de temperatura. Aquele primeiro sensor é mais usado para você estudar um ambiente, por exemplo, numa horta que tem que estar sempre úmido, não pode estar seco, não pode estar muito alta temperatura. Esse aqui é um sensor mais específico, só de temperatura, e esse aqui é a prova d'água, quando você vai precisar ver a temperatura de algum líquido durante algum processo, algum experimento.
ou mais especificamente como um sensor de umidade, esse aqui é feito para a umidade da terra. Ele é muito usado para irrigação automática, porque ele tem essas duas pás, e como vocês sabem, a água é um condutor elétrico. Então, quanto menos água tiver, quanto mais seca a terra tiver, menos corrente vai passar de um para o outro, e os dados são processados aqui, enviados para o Arduino, processados com um pouquinho mais de alguns programas. Você consegue ver a umidade da terra, e com a ajuda de um relé você vai poder ativar algum irrigador ou alguma coisa na hora que estiver seca a terra. Alguns outros sensores também são sensores magnéticos, uns que todo mundo deve conhecer, esse aqui, que geralmente fica em portas de condomínios e coisas do tipo, eles realmente são só para ver se a porta está aberta ou fechada. Alguns outros são sensores magnéticos para ver peça, para ver mais processos industriais. Quando alguma coisa de metal passa perto, eles vão mandar um sinal para o Arduino. Sensor de toque é um sensor capacitivo, onde tem um sistema parecido com os sistemas de capacitores aqui. É um sistema touch. Se alguma coisa encostar aqui, ele vai mandar o sinal para o Arduino. Nesse caso em específico é um botão só, né? Mas o mesmo conceito desse sensor é usado para a tela do celular. É o sensor capacitivo. Só que esse aí é bem grande e o do celular é basicamente uma grade com vários mini sensores desse. Como também no display, no Que acho que a shield gente display que é mostrou antes. mostrado. Alguns outros que são... Esse aqui é bastante usado em projetos de carrinho, porque esse aqui é um sensor ultrassônico. Ele vai mandar um sinal sonoro por aqui, receber por aqui, e a partir disso ele vai mandar os dados para o Arduino, e o Arduino vai processar e ver qual distância tem o objeto. Esse aqui, se eu não me engano, ele vê até 20 metros à frente se tem algum objeto. Uma coisa E a distância interessante é que ele tem exata. uma distância mínima também. Se for muito Não lembro próximo, qual ele é. também dá uma travada. Geralmente esse aqui é usado como sensor de obstáculo. O sensor de luminosidade não é bem um sensor. Isso aqui é um resistor, que sua resistência vai variar de acordo com a luz que está nele. E com a resistência variando, a corrente que vai passar por aqui também vai variar. E com isso a gente pode passar esses dados para o Arduino, com o programa certo também, a gente vê a intensidade de luz que tá chegando aqui. Isso geralmente é usado para sistemas que ligam lâmpadas à noite ou quando tiver escuro, para não ter desperdício de energia. E uma coisa interessante é que como ele tem um princípio baseado na resistência dele alterar sozinha, ele não precisa do Arduino para funcionar. Porém, o Arduino permite aplicar com mais precisão e além disso ter uma variedade de possibilidades maior com ele, né? Claro, é possível fazer um sistema com trípodes e transistores que ele vai ativar ou desativar um relé dependendo da luminosidade. Mas se você tiver com Arduino, você pode mandar por Wi-Fi, por Bluetooth, de qualquer jeito, por um display, a porcentagem exata, tanto em lumens exato que tem de luminosidade ali na ponta. O sensor infravermelho, esse é realmente, quando você for pesquisar para comprar, é o sensor de obstáculo. Ele vai enviar um sinal por aqui, infravermelho, e receber por aqui. Se tiver obstruído, ele vai mandar esse sinal para o Arduino e por aqui você vai controlar a precisão dele, a sensibilidade dele. Aqui geralmente quando você for trabalhar com ele, você vai colocar 3, 4 ou 5 em alturas diferentes, em lugares diferentes, para geralmente você ver peças de tamanhos diferentes, caixas de tamanhos diferentes em processos, ou no caso de alguns projetos como o carrinho segue faixa, você vai ver onde está a faixa para você poder seguir, coisas do tipo. Ainda nessa linha temos o sensor de cores. Esse sensor de cores, ele vai, ainda usando o conceito infravermelho, ele vai mandar sinais infravermelhos e, dependendo do que ele receber, ele vai interpretar como cores diferentes.
E isso, junto com o Arduino, você pode fazer algum sistema que interprete o que está à sua volta, além dos sensores de obstáculo e distância. Por exemplo, se você está alguma coisa em movimento, sempre que passar alguma coisa verde, vai fazer alguma coisa. Alguma coisa amarela tem outra função. Ele consegue diferenciar pela cor, além dos outros sensores que podem diferenciar distância, tamanho, tudo. Sim, eu trabalhei com um desse, inclusive, de cor, e ele tem uma característica bem interessante, que ele tem esses LEDs ao redor dele, que é basicamente para evitar que o momento do dia ou a intensidade de luz local atrapalhe o sensor de cor. Ele adapta essas 4 LEDs sempre acesos em branco para poder evitar variação. Ele pode trabalhar com um sistema bem preciso, talvez até para distinguir tons de azul, por exemplo. Ele consegue chegar a essa precisão. E baseado no mesmo conceito do sensor de obstáculo, aqui tem o sistema infravermelho que manda e recebe sinal. Esse é um sensor de velocidade de rotação. Você vai colocar algum ponto diferente numa roda, em qualquer coisa que você queira medir a velocidade, e deixar passando por aqui. Cada vez que um tom mais escuro, um tom mais claro passar, ele vai perceber isso aqui e mandar um sinal. Um programa bem simples, você consegue transformar isso em rotações por minuto, rotações por segundo, rotações por hora, o que você quiser. Geralmente é usado para, enquanto você está trabalhando com motores, você fazer as checagens se o motor não está travando, não está mais devagar do que deveria estar, coisa do tipo. O sensor de fluxo é geralmente mais usado em indústrias. Ele vê, além de se está passando alguma coisa pelo cano, que você vai encaixar ele no caminho, além do se está passando alguma coisa, ele pode também ver a intensidade, o fluxo de líquidos. E eu acho que o próprio conceito já explica para que ele pode ser usado, para ver quanto de água está caindo em algum lugar, e com isso você poder contar a quantidade de água que você quer, de líquido que você quer, dependendo do quanto passa. Se eu quero 1 litro, eu vou ver que está passando 10 ml por segundo, eu vou colocar um programa que tenha a contagem certa, ou que você vê o tanto que passou, para você ver a quantidade que você quer em qualquer lugar. O sensor de peso, dependendo do quanto você colocar de peso em cima dele, que ele vai estar geralmente preso em algum lugar, com alguma sustentação, ele vai mandar um sinal para o Arduino e você vai poder fazer o que quiser com esses dados. Usado em segurança doméstica é o sensor de gás. Dependendo da configuração dele, algum gás que não for o comum do ar, ele vai mandar sinais para o Arduino para você poder mandar, como já explicado, para um LED, para um alto-falante, para alguma coisa que vai mandar um sinal sonoro, algum alerta. Muito usado para isso, ou, entrando mais a fundo, você colocar junto com o módulo Wi-Fi, módulo Ethernet, módulo Bluetooth, para você poder mandar para onde você quiser, até fora de casa, até longe do Arduino. A mesma coisa com pressão do ar, esse aqui é mais usado em laboratórios, para você medir a pressão, porque vai influenciar em experimentos, coisas do tipo. Geralmente esse é mais usado num sistema mais simples, que ele mede, processa e envia os dados para um display ou por Bluetooth para você ver pelo celular. O sensor de chuva, ele é usado geralmente, onde eu já vi muito ser usado, são em varais automáticos que recolhem quando está começando a chover. Dependendo da sensibilidade que você coloca aqui, igualzinho o sensor de umidade da terra, se tiver molhado, ele vai mandar um sinal para o Arduino para você poder acionar motores para recolher o varal, você acionar um alerta, fechar a janela, o que você quiser. Sensor de nível, tem uma boia aqui, você vai colocar ele na parede de onde você quiser. Quando essa boia levantar, ele vai te falar o nível que está colocando no Arduino, você vai poder saber o nível que está o líquido que está no recipiente que você está pesquisando. Dependendo de qual você comprar, alguns são mais simples, que eles só mostram se eles são momentâneos, tipo, se a água chegou naquele ponto, ele manda um sinal, ou alguns mais complexos como esse, que são mais longos, eles mostram exatamente onde está o líquido.
E como a gente falou de entradas e saídas, deixei esse aqui por último, que é geralmente mais usado em protótipos, que se comunica diretamente com Arduino e com você fazendo um programa para celular, você consegue ler os dados que estão saindo do Arduino e também mandar dados para dentro do Arduino conforme você quiser programar qualquer coisa pelo celular, através do Arduino, ou ler os dados dele. Isso você vai usar junto com, geralmente, Android, que é mais fácil, e o App Inventor, que também é uma plataforma gratuita que você pode usar para criar aplicativos. Ou você pode mandar os dados através de radiofrequência para outro Arduino ou para outro projeto que você queira incluir, mas geralmente é usado de um Arduino para outro. Você envia os dados de um para o outro, dependendo do módulo que você comprar. Tem alguns que tem limite de 1 metro, limite de 10 metros, às vezes 50 metros. E, por fim, na hora de você fazer seus projetos, geralmente projetos mais complexos, você vai querer simular para ver se a parte da lógica está certa. Então, existem alguns simuladores onde você vai colocar o programa aqui, e por aqui você vai usar botões, LEDs, alto-falantes, servomotores, motores, qualquer coisa, e você vai poder testar, e inclusive a gente vai testar um programa daqui a pouco no simulador. Por enquanto, alguém tem alguma dúvida? Pode mandar no chat ou ligar o microfone. Boa noite. Boa noite. Sou o Odair, tudo bem? Tudo. Você vai passar um link pra gente, porque assim, eu tô com um carrinho aqui, eu tô fazendo ele, já fiz ele, tá? Daí ele vai ter, ele é básico, ele tem os motorzinhos, ele tem Bluetooth, ele tem display. Daí eu queria ver, isso é o meu intuito de eu estar participando do curso de hoje e amanhã, entendeu? Você vai passar algum link pra gente simular, aprender como é que faz? Olha, para amanhã a gente vai focar em programação. Hoje o foco é o que eu posso fazer com Arduino. Mas eu Até posso onde te dá para ir, ajudar. entendeu? Mas se você quiser testar seu programa, eu vou passar como baixar esse simulador aqui também. E na máquina virtual que a gente vai usar já tem esse simulador. Você pode testar algumas coisas como o motor e as entradas. Mas esse é bem básico, realmente. Ah, Você é disse que porque tem assim, o meu eu fiz de acordo com o YouTube, os vídeos do YouTube. Aí eu peguei o esquemático e segui tudo certinho, entendeu? O display, esse que você acabou de falar do H2, alguma coisa aí, que é o Bluetooth por celular. Então, tipo assim, eu fiz tudo o diagrama de acordo com o que eu vi no YouTube. Então é só agora, a única coisa que falta para mim é programar ele, só isso. Tá. Programação em si vai ser na aula de amanhã, que a gente vai mostrar o passo a passo do IDE, mas Mas tá dependendo bom, do tempo que eu então. tiver, posso te passar meu contato e te ajudo. Tudo bem, muito obrigado, então. Vou ficar na aula, então. Obrigado, então. Beleza, de nada. Beleza. Alguma outra dúvida? Sobre os sensores, sobre o que usar, como usar? Bom, enquanto o pessoal tá falando, eu vou só comentar que, assim como o Aldair falou, né, tem muitos exemplos práticos do que dá para fazer no próprio YouTube. E geralmente ele já vem com o esquema do código já pronto. E aí você tem que tomar bastante cuidado, eu vou até usar o Aldair como exemplo, que às vezes você pode ter trocado alguma das ordens dos jumpers que você usou para conectar. E aí pode entrar em conflito com a programação que eles disponibilizaram, ou às vezes você precisa estar bem atento, porque se eles não disponibilizam a própria programação deles, você talvez tenha que trocar o esquema elétrico para adaptar para o que você vai programar. É muito importante saber fazer essa distinção. E uma coisa que a gente vai ver na aula de amanhã é como, principalmente, interpretar um programa. Mais importante do que programar é quando você for pegar um programa mais complexo da internet, é você conseguir interpretar o que Alterar está ele. nele. E você poder Isso. alterar para saídas dependendo de como está seu esquema elétrico.
se você pegar o esquema elétrico de um site e a programação de outro, pode dar conflito de saídas, como o Victor falou. Agora você está pretendendo mostrar alguns exemplos do que dá para fazer, ô João? Primeiro a gente vai ver eu vou fazer um programa simples no simulador para eles verem. Vou programar mesmo para eles verem como funciona o simulador e depois eu vou passar um programa e aí depois a gente mostra os vídeos. Aqui, ó, temos uma pergunta no chat. Boa noite, algum link de simulador para passar, por favor? Qual daí? Vou passar agora. Sair da... Enquanto o João está passando isso, eu vou só comentar para vocês que existem alguns sensores. Vou usar o exemplo do sensor de quando você vira o celular e a tela dele vira junto. Um sensor giroscópico. Eu lembro de ter pesquisado para um trabalho a possibilidade de usar ele. Eu achei muito interessante que eu descobri o conceito de MEMS. MEMS. Basicamente são sensores usando microtecnologia, porque basicamente eles são sensores mecânicos, só que usando microtecnologia eles conseguem encaixar tudo dentro de como se fosse um processador. E esse processador serve para fazer o sensor de giroscópio. Dos celulares geralmente usam eles. Então, exemplo de sensor que a maioria vocês viram geralmente é um PCB com algumas entradas e algumas saídas. E esses sensores usando tecnologia bem pequena, geralmente eles são mais parecidos só com um microcontrolador, apesar de serem sensores. Boa noite. Boa noite. Opa. Aqui é o Berlan. Então, tem o Tinkercad, também um simulador para Arduino, né? Tinkercad. Não conhece? Deixa eu ver aqui. Vou conhecer agora. Ele é um site, igual o site assim também. Ele é um simulador web, você quer dizer? Oi? Ele é um simulador web, isso quer dizer. Pode conseguir acessar pelo Google. Aham. Esse aí que vocês disponibilizaram, eu tenho que baixar o programa no computador para usar ele? Isso. Sim, ele é um software que o intuito dele é você poder colocar no seu pendrive e levar para onde você quiser, que é muito leve e roda os programas mais simples, mas é ideal para você testar código e lógica. Então, eu tenho acesso a baixar nele tudo que vamos dizer assim, os sensores, como vocês passaram lá, os shields. Eu consigo encontrar nesse programa os mais usados assim para baixar, para fazer simulação? Ele vai ser de coisas mais simples. Ele é limitado. O Tinkercad ele não tem alguns assim, por exemplo, uma ponte H, ele não vai ter o L298, aquele sensor lá do LCD que ele transforma você usar quatro portas em vez de usar mais portas para programação, ele não tem. Sim, esse é bem mais limitado que os pagos, mas é para quem realmente está começando. O Fritzinho é um bom simulador, né? Então, eu vou pegar um exemplo do meu primo, ele é engenheiro elétrico, e ele falou que quando você vai usar um simulador de Arduino, geralmente você trabalha com o conceito de aqui está acontecendo uma entrada e aqui está acontecendo uma saída. Quando você não tem acesso a simular um sensor ou simular um output, o output você coloca um LED só para saber se está saindo realmente uma informação. E para o input você coloca um botão para você poder ter uma noção, tipo, vamos supor que é o sensor LDR que a gente comentou antes. Comando, né? A programação que eu fiz, ele está funcionando. Se ele está respondendo o simulador, o comando que eu dei, ele está funcionando, né? Isso, é a ideia. Você basicamente usa o botão e um LED para conferir se está funcionando realmente o input e o output. E se a saída e a entrada for digital, não importa qual seja o sensor ou o output, teoricamente vai funcionar. É uma questão de você acertar a porta de entrada e saída de cada um com os jumpers certos.
Geralmente você vai usar simuladores para testar a lógica em si. Quando você for testar os equipamentos, os módulos em si, o ideal é você ter eles em mão. Os simuladores são para testar a lógica, para ver se sua programação está funcionando. E assim, no início lá mostraram assim, o Arduino Uno, tem o Mega, tem o Nano. Por exemplo, eu usando no mesmo projeto o Arduino Uno, o Arduino Nano, ele dá conflito ou não? No mesmo projeto? É. É melhor usar Comunicação o entre Arduinos? dá mais portas. Porque, na verdade, assim, que nem o Aldair, a gente estuda junto, né? Nós somos da mesma turma. Então, aí a gente está nesse projeto do carrinho. Eu tenho um carrinho para fazer, ele também tem o carrinho dele. Então, no meu projeto, eu preciso de bastante portas digitais, que eu vou usar bastante LED para fazer iluminação, assim. E mandar na ponte H, o L298, que vai comandar o motor, vai comandar o PWM. Eu vou usar um buzzer também, né, para fazer o barulho lá do nosso carrinho. E eu preciso, então, de bastante portas digitais. Então, eu vou usar o Arduino Uno e mais o Arduino Nano. Certo. O Nano já tem mais portas digitais que o Arduino, que o Uno, se você perceber. Se você precisar de mais ainda... Na verdade, eu preciso usar os dois. Que eu preciso usar as portas do Uno mais as portas do Nano. Né? Em vez de Então, eu posso te dar um conselho? Precisando para fazer a apresentação, existem vários tipos de shields. E eu precisei existir especificamente um tipo de shield, que é um shield expansor de Arduino Uno. Ele permite mais portas. O João, talvez ele tenha visto ele. Eu vi ele só na pesquisa, eu não sei se ele funciona exatamente para esse conceito. Então, assim, de habilitar mais portas. É exatamente isso. Então, eu vou mandar aqui no link, aí você dá uma olhada. O shield que eu tô falando. Eu já comprei o Nano. Eu tenho o Oda, ele vai me fornecer o Uno. Eu já comprei o Nano. Eu queria saber assim, se eu usando os dois Arduinos, ele vai dar conflito um com o outro? Não, né? Não tem porquê. Eu vou programar. Depende. Porque assim, eu vou programar um para usar certos comandos do carrinho e vou programar o outro para outros comandos. Eu vou fazer a alimentação separada, né, para os dois, e cada um vai ter o respectivo comando. Não, certo. Okay. Você só vai ter que lembrar que eles ainda são separados. Para você, se você quiser mandar dado de um para outro, você pode usar o Bluetooth ou a saída serial TX-RX, mas eles não vão dar conflito se estiverem no mesmo circuito. Só você tem que tomar mais cuidado para você não ligar os... Você só tem que tomar muito cuidado com a programação. Eu tive que fazer algo similar com o que você está falando antes, usando uma placa Wi-Fi separada, que funciona como um Arduino, e um Arduino. E eu tive conflito na comunicação usando a porta TX-RX. Eu pretendo usar bem difícil fazer essa comunicação funcionar. Aí, se for trabalhar, eu recomendo você trabalhar usando a comunicação entre um e o outro só como output e input. Não fazer a comunicação serial. Mas, claro, vai do que você achar mais fácil de aplicar. Porque, assim, eu não vou fazer interligação com o outro, não. Eu não vou interligar o Uno com o Nano. Na verdade, assim, o Uno, ele vai me comandar, por exemplo, ele vai me comandar a ponte H. Ele vai me dar a velocidade do motor, ele vai me ligar o HC06, que é o Bluetooth, né? Aí no outro, no Nano, aí eu vou colocar lá o comando dos LEDs, vou ligar 8 LEDs, né? Aí vou ligar mais 2 LEDs, aí eu vou ligar o buzz, entendeu? Eu vou dar o comando independente. Tá, então o comando do Nano basicamente vai ser para as luzes e os sonzinhos do carro funcionarem, é isso? Aí o Uno eu vou usar para outros comandos. Na verdade, eu vou ter dois códigos, né? Um código eu vou programar no Uno, aí o outro código eu vou programar no Nano. Mas o carrinho vai funcionar como se fosse, né, apertando o botão. Eu não vou conseguir controlar no Bluetooth, né? Sim, mas você já parou para... Você já tentou... Como posso explicar? Os LEDs você está falando, você está usando cada um como um input e output separado? Ou, tipo, você tem que conectar vários? Então, eu acho em que sequência. O problema vai ser no comando do Bluetooth.
como é que eu vou comandar no Bluetooth se ele vai estar ligado no Uno para me comandar o Nano no Bluetooth? É verdade, acho que é isso aí. Eu não sei se eu vou ter como fazer isso no código, ele puxar o comando pro Nano, né? Se ele não vai estar conectado no Nano. Pois é, aí que por isso que eu falei para você que às vezes vale a pena você pegar um expansor e trabalhar só com Nano, que aí ele vai ter mais portas, como o João falou. Ou se você não quiser gastar dinheiro, você vai estar na oficina de amanhã? Vou. Então, eu vou ajudar você com isso. Você consegue fazer comunicação entre os Arduinos. E aí você me explica certinho como é o seu projeto, que eu vou te ajudar a dividir as tarefas entre os Arduinos. Ok. Eu acho que o meu problema vai ser isso, vai ser conectar, porque o Bluetooth, o módulo Bluetooth, ele vai estar ligado no Uno. E eu vou ter comando, eu tô até vendo para fazer o controle lá que você falou no início, no programa lá no Meet, né? Para fazer o aplicativo, para comandar ele. Então eu quero comandar pelo esse aplicativo do celular, pelo Bluetooth, aí ele vai controlar o Uno e o Nano. Tá. Eu tenho sim como te ajudar, mas vamos deixar para... Ou se sobrar bastante tempo nessa aqui, ou vamos deixar para amanhã, eu te ajudo com isso. Não, ok, amanhã a gente pode conversar mais sobre isso aí. Mas tem muitos jeitos de você conseguir fazer os dois Arduinos conversarem. Beleza. E é uma coisa que eu quero passar, você realmente ver um problema e ver quais formas você tem para contornar. E o seu exemplo é muito bom para isso. Então, eu achei interessante vocês falarem isso aí, de a gente reconhecer o programa, porque assim, eu sou bombeiro militar, né? Aí eu faço esse curso aí e eu quero montar meu carrinho de bombeiro. Aí eu quero colocar luzinha, eu quero ligar, vai jogar água o carrinho, a sirene. Eu achei um código de sirene no YouTube, só que eu não consegui separar ele. Ele tem bastante sirene em sequência. Aí o rapaz disponibilizou o código, ele tem lá um PDF lá em código e tá tudo sequencial. Ele está na linguagem for, ele faz a sequência dos LEDs junto. Eu não consegui identificar a separação de cada momento de sirene, tipo, ele tem tons diferentes, né? Ele tem muito diferente de sirene e movimento de LEDs diferentes. Aí ele jogou tudo numa vez só assim, e eu achei muito confuso, eu não consegui identificar qual seria o tipo de sirene, porque eu não ia usar todas que ele postou. Alguma específica que eu gostaria de usar, aí eu não consegui identificar no código qual que é a específica que eu preciso. Tá, então eu vou... Depois, amanhã, na de amanhã, eu vou ensinar você a ver esse código e, melhor ainda, você pegar uma parte específica do código, jogar o resto fora e usar só o que você quer no seu. Interessante. Beleza. Só que eu já vou avisando uma coisa que, como programação é um negócio linear, se você fizer alguma coisa como botar sirene para tocar o tempo todo, coisa que precisa ficar mexendo no tom, você vai matar o seu Arduino ali. Ele não vai fazer mais nenhuma outra função. Porque enquanto ele estiver mexendo no tom, ele não vai conseguir fazer a leitura de nada. Por exemplo, se ele não pode andar e tocar a sirene? Aí é genial que você tenha usado dois Arduinos, porque um vai controlar o carro em si, entradas e saídas, e o outro vai ser sirene e LED. Isso aí. É isso aí. O máximo que você pode fazer é deixar um comando para você querer sirene e LED ligado ou desligado, só isso. É isso aí. Então eu vou conseguir te ajudar amanhã, perfeito. Beleza, então. Eu bem entendi o que você está querendo fazer, às vezes nem precisa da comunicação serial que o João falou. Talvez um input e output resolve. Um input, Então, o input eu quero, por exemplo, eu vou dar o comando lá, if, né? Aí input, quando eu apertar o botão do meu Bluetooth, ele vai ligar a sirene, né? Mas aí eu quero que ele ligue os LEDs também, o giroflex, vamos dizer assim. Né? Mas aí a comunicação do Bluetooth, ele vai estar ligado no Uno. No Uno. Então, aparentemente tem uma maneira bem fácil de resolver isso. Você vai usar uma porta do Uno, uma porta do Nano. Só isso. Amanhã a gente, ou se sobrar tempo aqui, eu
até eu te passo meu contato, vou conseguir te ajudar com isso. Beleza, então. Mas enquanto o João está fazendo o exemplo no simulador, eu explico que basicamente você pega uma porta do Uno e toda vez que você apertar o botão ligar, ela vai soltar um sinal positivo 1. E aí, esse sinal positivo você conecta num jumper no outro Arduino. E aí você programa o outro Arduino todo baseado só nisso. Se for 0, nada acontece. Se for 1, liga o LED e a sirene. Aham. Não precisa nem fazer a comunicação serial para você poder interagir a programação entre os Arduinos. Esse conceito aí já vai matar o seu problema facinho. Tá, beleza. Porque assim, a questão é assim, os LEDs, o jogo dos LEDs, por exemplo, eu não consigo ligar um LED só, eu vou ligar 8 LEDs. Então cada porta ele vai me acender um LED. Porque tem o jogo dos LEDs, das luzes, né? Tem o jogo das luzes piscando. Por isso que eu preciso de bastante porta. Porque cada saída ele vai me ligar um LED. Entendi. Eu vou ter aí 8, 10, vou ter uns 12 LEDs no carrinho. Aí Então, também, quando você aprender a ler programa e mudar, você pode, tipo, diminuir 2 LEDs se você precisar de 2 portas, mantendo o jogo de LEDs e Eu vou tudo. usar LED paralelo, assim, porque eu vou ligar, Uhum. também vou colocar farol, vou colocar seta, vou colocar luz de freio, vou colocar luz de ré. E Aí, tudo cada pelo... 2 LEDs ele vai para um... Por exemplo, eu vou comandar o carrinho lá, eu vou dar o comando para ele para frente, aí ele vai me ligar o farol, ele vai dar o comando para ré, ele vai me ligar a luz de ré. Eu vou ligar ele para direita, quando eu der o comando para direita no controle, ele vai me ligar a seta para direita, entendeu? Uhum. e Só que tudo isso vai estar no Uno ou isso aí também vai estar conectado no Nano? Pois Isso é. vai estar no Uno, aí quando ele quiser o Giroflex, que é um jogo de LEDs mais complexo, ele vai mandar um comando pro Nano. É isso? É isso aí. Ah, então Entendi. Então, a minha dúvida é essa aí, porque no comando do motor, quando eu vou comandar ele para a direita, ele está no Uno, mas os meus LEDs, eles estão no Nano. Tá, então amanhã a gente vai conseguir resolver isso. Vai separando como tá... Você tem esquema elétrico? Eu comecei a fazer, eu não terminei ainda, mas eu tenho mais ou menos o esquemático dele elétrico. Você tem de algum lugar que você pegou alguma coisa? Tem do FitZinc. Tá, então ótimo. Se você trouxer amanhã, a gente pode te ajudar e ainda dá para usar isso como um belo exemplo de projeto. Tá, beleza. Ó, o Dair falando aqui. É eu que vou montar a parte eletrônica para ele. Oi? Tá. tá. Você vai estar amanhã também, né? Pô, vou tá, mas é assim, eu vou ajudar ele, eu manjo bastante de eletrônica, diagrama elétrico, daí eu vou montar para ele a parte eletrônica, eu que vou montar junto com ele. Perfeito. Vai ser tudo resolvido na oficina já. Tá bom, então. Beleza, então. Agora voltando um pouco aqui, a parte sobre lógica e testar com o simulador. Eu fiz um programa bem simples, que ele vai acender um LED, se eu apertar um botão, e vou colocar para simular, porque vamos supor que eu fiz esse programinha aqui e não sei se ele vai funcionar, não sei se minha lógica está certa. Vamos ver se minha lógica está certa de que quando eu apertar um botão, um LED vai acender. Aí eu vou compilar, aceitar. Eu vi o quê? Que minha saída está no 5. Então eu vou pegar um dos LEDs aqui e colocar no 5. Eu vi que minha entrada está no 7. Vou colocar um dos botões aqui, colocar no 7. Quando eu rodar o programa, cada vez que eu aperto, o LED desliga. Porque meu LED está configurado para pull down. Se eu colocar ele em pull up, cada vez que eu apertar, ele vai ligar aquele LED ali. Aí, conforme você for fazer um programa mais complexo, precisar testar sua lógica, precisar testar se quando ele receber um sinal do LDR ou de algum outro sensor, ele vai responder corretamente, você vai testando aqui nesse programa aqui. E você tem uma configuração exata de quantas saídas você quer, o que você quer que esteja aqui. Eu vou fazer uma configuração padrão que eu faço para testar LED botão e já vou mostrar um programa de um jogo e vou colocar para vocês testarem na máquina de vocês.
pressão, peso, 4 LEDs. Ok? Eu vou pegar o arquivo, vou carregar o Gênios. Seu certo. Tá. Na verdade é 7. Aí eu vi que a maioria vai estar aqui na aula de amanhã. Eu vou explicar como vocês vão ler um programinha como esse aqui. Por exemplo, essas aqui são as notas que a gente vai usar. Eu já coloquei define phone set para poder ajudar a identificar. Eu já coloquei o piezo no 7. 2 botões vão ser 12 e 13. Opa. Eu tenho outro no 13? Não, deu certo. 13 tá como output, porque eu não sei. Não, esse aqui é o 11, 12, 13. 11. Tem um conflito aqui. Tá, esse aqui não. Tá, vamos... Conflitos. E exatamente por isso serve o simulador. O simulador. Você vê que tem um erro antes de passar para o Arduino. E talvez até queimar um componente. Um Arduino. Porque se eu colocar 2 portas erradas que vão mandar os sinais errados, você pode dar um curto e alguns componentes não vão aguentar esse curto e vão queimar. Geralmente são os mais sensíveis, como o Bluetooth, que é um terror para trabalhar com ele. Porque o módulo Wi-Fi é igualmente complicado. Se você mandar a voltagem errada, crau. Exatamente. Show. Bom, enquanto o João tá resolvendo aí, pessoal, fiquem livres para perguntar qualquer coisa no chat, viu? Melhor, Victor, você consegue ajudar eles a abrir a máquina virtual para eles ir testando? Eu acho que eles receberam um e-mail já, né? Se já receberam, por favor, alguém responde aí se vocês têm acesso à máquina virtual, vocês sabem do que a gente está falando. Vai ser muito importante para a aula de amanhã. E para testar agora também. Isso. Alô? Aldair? Dá uma ajuda aqui. Oi? Vocês sabem o que é a máquina virtual que a gente comentou? É que assim, Não, eu tava distraído lá no... Eu tô no link de vocês preenchendo lá. Tá. Eu vou precisar daqui lá para me mexer aí, né? Sim, mas o Forms que a Juliana passou é para validar o certificado de vocês. Que vocês participaram dessa aula, entendeu? Não tem nada a ver com... Não tem nada a ver. Eu achei que aquele link lá era do simulador, então não tem nada a ver. Não, é para vocês receberem o certificado e ganhar suas horas. O do simulador. Ter participado da aula. Eu passei Inclusive, aqui atrás. Se alguém aqui que está assistindo não preencheu o formulário, pode preencher para garantir as suas horas e o seu certificado. Beleza. E o que você perguntou para mim agora? Agora há pouco? Quando A gente perguntou para vocês da com... máquina virtual. Basicamente, cada um de vocês recebeu no e-mail um acesso à máquina virtual. Aí, ó, o pessoal já está nela, conseguiu logar, perfeito. Já conseguiram? Sim. Na máquina virtual, então tem vou passar direto para a máquina. Vai continuar, continua. Tá, eu vou mostrar exemplo aqui para vocês enquanto isso. Eu vou olhar bem. Eu também tenho acesso à máquina virtual, eu vou compartilhar minha tela enquanto o João vai arrumando o programa dele para vocês.
Olha, eu não recebi por e-mail esse acesso, sabia? Vixe. Eu posso mandar o meu e-mail ali? Pior que eu não sei se vai É, resolver. O pessoal do TI tá aí no chat para poder auxiliar. Quem não recebeu, Tá, Marcelo tá aí? eu vou passar meu e-mail então ali no chat, então. foi o primeiro e-mail que você recebeu hoje, o Aldair. Provavelmente o mesmo com o link que teve o link Dessa desse reunião. Zoom aqui. É. Bom, caso você não ache, não vou ter muito o que fazer. Que quem mexe com essa máquina virtual, o pessoal do TI, eu não tenho acesso a eles agora. Mas enquanto isso, deixa eu mostrar para vocês basicamente como é que funciona depois que vocês conseguirem acessar. Vou compartilhar minha tela aqui. Share. Bom, quando vocês acessam, vocês chegam direto a essa página da máquina virtual. E aí vocês vêm aqui no simulador ArduSim, que o João comentou. Pode ver que já está acontecendo umas coisas muito loucas aqui. Cada quadrado desse aqui, ó, o quadrado cinza, o quadrado roxo, o quadrado amarelo, esse aqui, basicamente cada um é um input ou um output. Você consegue mudar quais que estão aqui, quantos estão, vindo aqui na janela configurar. Você vem aqui, ó, I e O dispositivos, input e output dispositivos. Aí aqui tem bastante coisa, tem o botão, que é esse aqui, temos o interruptor, resistor, deve ser esse. Bom, tem bastante coisa. O LED é esse DEL, que é diodo, Emissor de luz. emissor de luz, isso. Temos o LED de 4 segmentos, o LED de 8 segmentos. O de 8 segmentos é esse aqui. Geralmente vocês acham no relógio digital. E olha só, vou alterar aqui para vocês verem o que o João fez para deixar do jeito que ele deixou o dele. Basicamente, ele pegou e colocou tudo zero para poder tirar esse excesso de coisa ao redor do Arduino aqui. Vocês podem ver, ó. Eu não vou apagar tudo, mas vocês vão ver que vai diminuir as coisas que estão aqui à direita, ó. Ó, já sumiu grande parte aqui. E basicamente alterou para ficar 4 botões, 8 LEDs, né, João? Uhum. E 4 caixas de som. Eu vou configurar para vocês verem certinho. Basicamente foram 4 botões. Vocês viram que ele deu uma ocupação, falou que tem muita coisa aqui, ele precisa diminuir. Então já vou tirar os 4 interruptores, que a gente não está usando nenhum. O orador peso é a caixa de som, vou colocar 4. O LED colorido, vou colocar 4. Esse aqui 0, esse aqui 0, esse aqui 0, esse aqui 0. E basicamente está aqui, ó, 4 botões, 4 caixas de som e 8 LEDs. Aqui vai ficar igual o dele. E daqui a pouco ele vai mostrar o código para vocês poderem entender o projeto que ele tinha feito para vocês testarem. Alguém aí conseguiu chegar onde eu tô? Todo mundo conseguiu? Alguém não conseguiu? Sequer Agora falem no chat. conseguiram ver a máquina virtual? Tá. Eu não consegui, porque eu só recebi acesso do link para entrar na aula. Eu recebi 3 e-mails, mas todos eles tá mostrando o link para entrar na aula, nenhum de acesso na. Tá, então por hoje vamos pular a máquina virtual. Aí amanhã a gente vai, no começo da aula, já focar nisso, que a gente vai começar a programar pela própria máquina, para vocês não usarem de vocês. Mas você consegue mostrar o programa que você tinha mostrado pra gente, que você queria fazer, ô João? Ah, Eu sim, vou interromper a minha tô transmissão, você colocando ele consegue? aqui. Já coloquei ele É, aqui. beleza, eu só vou parar de apresentar. Stop share, pronto. Pode mostrar aí. Tá. Botões são 0, 1. Compilar. Cancelar.
Só deixa eu pegar aqui. Screen share. Aqui. Vocês estão vendo? Então, vou pegar aqui os LEDs. 0. 0. 1. 2. E 3. E os botões 8, 9, 11, 10. Ô, João, Oi. eu vi aqui a Projeto Acolher. Eu recebi aqui, acabei de receber, olhar. É pelo Projeto Acolher. Não é um engenheiro, porque tem outro site, né? É, do Acolher, a máquina virtual. Porque às vezes o pessoal não tá achando, não tinha achado, porque não é um engenheirando. Eu olhei assim, é pelo Projeto Acolher. Projeto Acolher. Uhum. Eu recebi sim. Coisa linda. Chegou alguém aqui em casa. Tá. Tá bom. Vou... deixa eu mudar uma coisa no compartilhamento de tela, porque vocês têm que ouvir o som também. Share computers. Tá. Conseguiram ver o link? Ah, tá. Uma parte não vai conseguir ver, né? Tá. Mas pelo horário que a gente tá, já vamos acabar. Então amanhã a gente vai focar na máquina virtual. Por hoje vamos pular, eu só vou mostrar esse programa aqui para vocês. Deixa eu colocar o fone para escutar. Ah, legal. Tá. Pelo horário, acho que por agora vale só tirar dúvida. E daqui a pouco a gente encerra e amanhã a gente foca na simulação e programação já na máquina virtual. Vou fechar aqui compartilhamento de tela, abrir o chat para ver se vocês têm mais alguma dúvida. Pode ser até sobre o que a gente vai aprender amanhã, que eu já adianto. Porque provavelmente todo mundo que está aqui vai amanhã também, né? Tem alguém que está aqui e não vai vir amanhã? Pessoal, rapidinho. Eu comentei do Instagram do Engenheirando ou eu tava mutado? Tava mutado. Ah, tá. O Aldair, e para todo mundo, a Adriana já passou o site do Engenheirando, provavelmente você vai conseguir se inscrever lá. Mas eu também vou passar daqui a pouco o Instagram do Engenheirando, que aí pelas suas redes sociais vocês conseguem mandar mensagem e tirar dúvida, que eu creio que vai ter alguém para responder vocês, tá bom? Mas foi por lá que eu escrevi pelo Engenheirando e não recebi nem o link, nem esse simulador aí, nenhum dos dois. Vixe. Foi por lá mesmo que eu escrevi. Aí te encaminharam para o Simpla? Não me encaminharam para o Simpla. Eu simplesmente finalizei a inscrição lá, mas não cheguei a usar esse Simpla aí. Tá, então depois desse Como é que reunião, funciona? Eu faço inscrição pelo Engenheirando e ele encaminha para o Simpla. É isso que acontece? Pera, a Adriana tá aqui no chat falando também. Acho que eu vou pedir para Adriana, que ela deve estar sabendo mais responder, porque essa parte dos links a gente não a gente não sabe. Entende muito. Mas mudando de assunto, João, eu vou mandar no chat aqui, eu mandei um vídeo no YouTube, vê se você consegue compartilhar sua tela, que a sua internet eu acho que tá melhor que a minha.
eu gostaria de mostrar esse projeto que dá pra fazer com o Arduino. E Ok. a gente tá preso muito... Geralmente, quando a gente vai trabalhar com o Arduino, o pessoal se prende muito a fazer um projeto teoricamente mecânico, né? Fazer algo se movimentar ou funcionar a partir do Arduino. E nesse caso aqui teve um cara que ele conseguiu fazer um smartwatch usando um Arduino. Não é do mais estiloso, não é do mais com mais funções, mas é algo a se pensar que dá para fazer. Mais pro lado Video. Many digital, não tão people pro have lado suggested físico. us to make a smartwatch. Ô, João, você Sounds pode tirar o but to volume? make a Só precisa da imagem? Só quero mostrar para eles o que dá para fazer. Pula mais ou menos pro minuto... pra metade do vídeo. Aqui. Aí. Pausa aí. Aqui. Aí. Nesse caso, vocês podem ver que ele usa um Arduino Uno, um módulo, se eu não me engano, Bluetooth, e um display. Ele fez esse aro de LED aqui, colocou uma bateria. E, tipo, ele juntou tudo isso nesse formato impresso nesse molde impresso em impressora 3D. E aí, se você passar mais pra frente, vai mostrar funcionando. Aí. Aqui ele mostra que ele fez um aplicativo, ele mostra que ele fez o horário, está conectado via Bluetooth. Daqui a pouco ele vai mostrar quando alguém liga, ele conseguiu configurar para quando alguém receber uma ligação, ele recebe a notificação, o sistema de LED altera. E além disso, ele mostrou ali que tem um LDR. Quando ele tampa a luz, ele consegue alterar o esquema de LED. Aí, ó, alguém tá ligando. Ele consegue usar como lanterna. Então, basicamente, a gente não está limitado só a projetos mais mecânicos, como talvez fazer uma irrigação automática ou fazer o controle de luz da sua casa. A gente também pode se ligar bastante à parte digital. Tanto que o cara fez um smartwatch com isso. Eu achei bem interessante e gostaria de compartilhar isso com vocês. Bom, caso alguém não tenha visto, no chat a Adriana comentou. Para se inscrever e receber os links de acesso, entra nesse site, clique em qual evento quer participar, que irá te direcionar para o Simpla. Lá você preenche o que é pedido e finaliza para receber tudo bonitinho. Então tem quem se inscreveu só pelo site não vai conseguir, não recebeu mesmo os links. Tem que prestar bastante atenção. Isso, você vai ser redirecionado para o Simpla e lá você vai conseguir finalizar sua inscrição por completo. Bom, agora o João pode fazer o que você ia fazer. Desculpa interromper, João. Não, finalizar, alguém tem alguma dúvida sobre hoje ou sobre amanhã? Ou tem alguém que está aqui hoje e não vai vir amanhã? Mais importante, alguém aqui que tem conhecimento prévio de programação? Que seja o básico, porque isso pode dar um pulo no que a gente está querendo fazer amanhã. Se a gente for ensinar Então, os básicos da programação, a gente vai ficar meio... a gente vai focar bastante no básico, para que vocês entendam. E caso vocês já saibam um pouquinho de programação, acho que não vai ser necessário a gente focar do começo. Não, mas a gente pode pegar mesmo, quem não souber, a gente vai de como transformar uma ideia no programa. Oi. Então, assim, eu acho que o Digital Right, assim, para ligar o LED é o mais fácil nisso aí. E a dificuldade, assim, é usar um for, é usar um if, usar um else. Eu acho que a maior dificuldade é essa aí, né? Tá. Ligar LED, aí a gente aprende na faculdade, ensinou a gente bastante de ligar LED aí. Você dá o comando aí para você ligar um sensor, para você fazer. Acho que a minha maior dificuldade é usar o for, você usar uma... como é que fala que a gente dá o nome? Ela é uma variável, né? Aquela variável que você vai somando ela, você põe um mais. Isso eu tenho dificuldade na linguagem. Tá, então Okay. amanhã a gente vai começar do básico, por um if, como exemplo, mas a gente vai chegar
vai começar desde as variáveis, vai chegar no for, e se der tempo, a gente vai até guardar dados e usar usando matrizes. Isso. Acho que esse aí vai ser mais complicado, Tem uma mas pergunta no fica chat. caso a gente consiga. Por finalizar, respondendo essa última pergunta no chat. Sei que o foco é mais Arduino, mas gostaria de alguma coisa. Tá. Se a gente consegue ligar o Arduino no computador e alguma outra coisa para deixar ele mais, para dar um resultado gráfico, se for em questão de teste, ou na própria IDE do Arduino, você pode puxar os dados do Arduino com entrada serial e tem uma opção dentro da IDE de montar gráfico que a gente também pode mostrar. Mas se você quer deixar, por exemplo, um Arduino e uma máquina específicos para isso, para sempre estar mostrando algo gráfico, existem alguns programas, inclusive eu conheço alguns que você pode transferir seus dados direto para o Excel, e do Excel você pode montar um gráfico, mas algo mais direto que isso, aí eu já não conheço tanto, mas é possível fazer com Arduino e com Raspberry, que é o processador. Então, eu ia comentar que talvez para algo, para algo mais gráfico, eu recomendaria você parar de trabalhar com Arduino para esse caso, em específico, né, de você pegar um dado do computador e usar ele para mostrar um output bem específico. Acho que faz mais sentido você querer trabalhar com Raspberry Pi. Ele vai ter uma linha mais diferenciada, mais trabalhada da programação e para projetos bem digitais. Eu comentei que o cara fez um smartwatch com um Arduino, que é bem voltado para a área mais digital e de processamento. Mas para esse foco de processamento, eu diria que o Arduino ele não trabalha muito bem e fica mais em conta. Você diz de uma interface gráfica. Sim, eu diria que fica mais... Tem mais sentido você trabalhar com Raspberry Pi nesses casos. Em relação aí, como vocês falaram, no Arduino ele seja limitado assim. Em questão assim, por exemplo, uma automação residencial, numa domótica. Se eu quiser automatizar a minha casa, eu ligar o Arduino para ligar um relé, ligar uma luz, eu ligar um relé para ele ligar um sonoff. Eu consigo interligar isso aí com o Arduino? O Arduino é perfeito exatamente para isso. Automação residencial barata é uma das coisas que mais usam. Sim. Você pode precisar do Arduino, ou se você quiser ligar no celular por Bluetooth, a gente já mostrou o módulo, ou você pode ligar direto na internet, que aí você, com uma programação externa... Eu consegui fazer um servidor e, tipo, não Arduino, mas aquele módulo que eu falei que ele funciona com a ideia do Arduino, ele é basicamente um Arduino de uma marca diferente. O módulo Wi-Fi lá, aquele Wi-Fi? Ele também serve para automação do mesmo jeito e, tipo, o Arduino você vai trabalhar com Bluetooth, provavelmente, você consegue fazer, tipo, um servidorzinho, você consegue fazer um site, entre aspas, site, né? Que é basicamente um IP que você acessa só no seu Wi-Fi dentro de casa, você consegue controlar. Controlar saídas e entradas. É algo mais complexo, mais trabalhoso, requer um conhecimento de HTML, CSS, JavaScript, mas funciona para automação em casa também, além do Bluetooth básico com o módulo integrado ao Arduino. Só gostaria de falar disso. Ligar um roteador no meu Wi-Fi, no meu provedor? Desculpa, não entendi. Você tem que ligar um roteador no meu provedor para deixar ele só para a parte da automação. Não, você pode usar o seu roteador comum, ele não vai interferir muito no uso da internet, no seu roteador, provavelmente deve ter alguma porta sobrando de internet. Alguns Arduinos você pode conectar direto o Arduino no roteador com cabo de internet, que foi o que eu já usei. Ou você pode, como o módulo que ele usou, você cria uma rede Wi-Fi com o módulo e você pode conectar numa rede Wi-Fi já existente. Não é exatamente isso. O módulo Wi-Fi que eu comentei, ele não precisa usar necessariamente... ele não atrapalha o seu Wi-Fi. Basicamente, como posso explicar isso de uma maneira simples? Basicamente, ele é um mini computadorzinho
ele não tem uma capacidade tão boa quanto um Raspberry Pi, por exemplo, mas ele tem uma capacidade de processamento leve o suficiente para você poder fazer um HTML básico, um site basiquinho. E nesse site, eu consegui, no meu projeto, no caso, eu consegui implementar 2 botões. E esses botões, eles conseguiam ligar ou desligar um relé. A única coisa que necessita é você configurar para esse módulo, essa plaquinha, acessar o seu Wi-Fi. Então, você vai precisar colocar a sua senha e o seu não é sua senha, é seu usuário e sua senha do Wi-Fi nessa plaquinha. Isso E ela vai ter acesso e ela vai fazer todo o processo. Então, ela não vai atrapalhar a sua rede, que é o que você está pensando. E isso terminando de responder a dúvida do... Desculpa, eu não entendi. A dúvida do Fred, que mandou até o vídeo no chat. Esse projeto, eu dei uma olhada, pelo que eu vi, a parte de coleta de dados é pelo Arduino, que ele usa um motorzinho para mover o sensor ultrassônico, mas ele manda os dados para o computador e o computador, com outro programa específico que eu não conheço, ele está fazendo essa demonstração gráfica do sensor. Uhum. Então, isso aí eu faço tudo na IDE Arduino? É de acordo com o meu tudo programa? isso na IDE Arduino. Eu vou compartilhar minha tela aqui, que eu vou mostrar um projetinho. Esse projeto em específico que eu comentei com vocês. Rapidinho. Fred, eu vou ler mais um pouco sobre esse projeto. Se você estiver aqui amanhã, eu consigo dar uma explicada até sobre ele. Tá. Basicamente, vocês estão vendo minha tela já? Uhum. Ok. Aqui, esse aqui é um código que eu copiei da ideia do Arduino. Esse aqui você tem que configurar o seu Arduino para poder trabalhar com esse tipo de placa. Tem um tutorial no YouTube mostrando como é que você faz essa configuração inicial. Mas aí depois você consegue habilitar o Arduino a trabalhar com esse tipo de placa. Basicamente você começa a trabalhar como se fosse um Arduino comum. Só que tem uma biblioteca específica. Para começar, se conecta no Wi-Fi, né, com o SSID e a senha. Aí você usa uma porta dessa plaquinha para poder funcionar de servidor para o seu site, que vai ser os botões, no caso. Inclusive aqui a porta 80 é a que eu utilizei. Ela é geralmente, eu não sei se ela é mais indicada, mas muitos projetos usam ela. Aí você define algumas variáveis e chega um momento que você tem que trabalhar com HTML dentro da linguagem C. Vou ver se aqui. No cliente, tal. Mais para baixo aqui. Página HTML. Você começa a usar a linguagem C do Arduino, C++, e dentro dela você começa a usar HTML. Você começa a digitar aqui, ó, tudo que está entre esses parênteses aqui embaixo é código HTML, CSS, JavaScript. Então, tipo assim, você tem que programar dentro de uma linguagem de programação. Acho que eu Essa é a dificuldade de fazer. É bem complicado fazer isso. Assim, é a dificuldade da placa Wi-Fi. Lembra no começo dessa apresentação que eu falei sobre linguagem de máquina e linguagem de programação? A linguagem de programação que a gente conversa com Arduino é a linguagem C. Só que se você for mexer com o site, pegar coisa pela internet, você vai usar outras linguagens. No caso, isso aí vai estar dentro do Arduino. O que ele grifou ali, está entre parênteses, o Arduino não entende nada. O Arduino só entende: eu vou mandar esse dado aqui para o módulo Wi-Fi. Aí o módulo Wi-Fi trabalha com essa linguagem HTML e ele vai interpretar esses dados. Mas o Arduino só está mandando como se ele estivesse escrevendo uma frase. Aí, isso que quando você mexe com projetos mais complexos, você, além de entender sobre IDE Arduino, que nesse caso você não vai usar só IDE Arduino, mas você vai ter que usar HTML um pouco, você tem que trabalhar com Arduino, internet, e o que você for trabalhar entre isso, você vai ter que entender a parte além do Arduino. Sim, nesse caso você tem que entender fazer um site no básico para poder montar esse servidorzinho.
Só que, porém, tem alguns facilitadores. Por exemplo, quando eu fiz um projeto que o Arduino envia e-mail para quem precisar, que era um projeto que, se uma máquina de uma indústria parasse, ele mandava um e-mail para o almoxarifado. Tem um site que trabalha direto com shield de Arduino, que usa SMTP, e tem uma programação já pré-pronta, então isso já facilita. Então, basicamente, quando você quiser trabalhar com alguma coisa específica que usa Arduino, as empresas já facilitam esse caminho, deixando um conteúdo de fácil acesso. Sim. No caso meu, eu só fiz a programação do site passo a passo, tipo, dentro da programação do Arduino, porque no caso de botão, a maioria dos projetos que você acha, eles vão dar um link para o servidor privado deles, com parte do código. E o Arduino vai lá, pesquisa o código e termina o site. E isso gera um problema quando você vai mexer no celular, porque o computador consegue fazer essa conexão. Então, tipo assim, se vai fazer essa comunicação na placa usando o código que eles mandaram. Vai funcionar no computador, porque ele tem um processamento capaz de entender essa conexão. Porém, quando você vai para o seu celular, ele trava. Ele não consegue funcionar. Então, para poder mexer com o celular e ao mesmo tempo usar esses negócios, usar um botão virtual, digamos assim, usando Wi-Fi, requer um conhecimento mais complexo. Você poder fazer alterações que funcionam em qualquer plataforma. Agora já está dando 9 horas, infelizmente a gente vai ter que finalizar por aqui, mas já que todo mundo vai estar aqui amanhã, a gente pode continuar essa dúvida se precisar, ou se vocês quiserem, porque está interessante. E todas as outras do chat a gente também vai conseguir responder amanhã com mais a fundo na questão de programação. Isso. Aí já vamos finalizar por aqui. Tudo certo? Uhum. É isso, gente. Daí conseguiu entender tudo? E amanhã, vou descer amanhã, eu compartilho a minha tela do meu carrinho para vocês verem, tá bom? Tá bom. Tá ótimo. Meu Aí todo carrinho mundo já já consegue tá... ver, a gente já explica tudo. Beleza, só falta, eu vou até anotar algumas dúvidas que eu tiver do meu diagrama e tal, daí amanhã eu faço pergunta para vocês sobre o meu carrinho. Então. Beleza. Beleza, Inclusive, eu já vou só adiantar que às vezes, se você não tem um conhecimento de programação, talvez um conhecimento elétrico consiga te ajudar. Talvez um jogo de transistores consiga resolver um problema que o Arduino não seja capaz por falta de porta, por exemplo. Então, Exatamente. sempre tenha em mente que sempre tipo, funciona o o módulo Arduino expansor. o Arduino é o básico. Conforme vocês vão adquirindo conhecimento em programação e eletrônica, vocês conseguem expandir a capacidade de vocês fazerem alguma coisa. Né? O Arduino vai ser o centro de tudo, mas ele quase nunca vai trabalhar sozinho. Ele vai ser o cérebro ou o meio, mas ele nunca vai estar sozinho em um projeto grande. Como o seu projeto do carrinho, que vai precisar de 2 no mínimo. É por isso que eu estou fazendo junto com o Berlan. Ele é bom em programação e eu já sou bom em montagem, daí já dá certo, né? Entendi. Perfeito. Então, até amanhã, gente. Obrigado beleza. pela Mais, presença gente. e boa noite. Boa noite. Boa noite. E amanhã, Tchau. por favor, quem estava no celular, entre pelo computador que a gente vai usar a máquina virtual para a parte prática. E vai ser muito Quem não se importante. inscreveu pelo Simpla, pega pelo Simpla, que aí vocês vão conseguir o link para acessar a máquina. Isso. Até mais, gente. Muito importante. Tchau, gente. Tchau, tchau.